Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui da Rádio e TV Fraternal, que, como todos sabem, vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas. É com muita alegria que nos reunimos aqui novamente, nós aqui, vocês em casa, no trabalho, sejam onde estiverem, com o intuito da gente fazer essa renovação, esse estudo, esse entendimento, das palavras, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Antes da gente iniciar, vou pedir para que vocês acompanhem o nosso site, fraternal.net.br. É sempre legal a navegação, um conteúdo edificante, com palestras, com músicas excelentes e um conteúdo bacana para a gente poder fazer nosso estudo, nosso entendimento. É sempre bacana. Indique para o seu amigo, indique para o seu colega de trabalho. É bem bacana, vocês vão ter certeza que todos vão gostar. Muito bem. A Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais, inclusive a gente no YouTube. Vocês podem acompanhar aí a nossa gravação pelo YouTube. E quem não tem o material para estudo, abaixo do vídeo vocês podem ter o texto de hoje, tá certo? Que hoje a gente vai falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especificamente do item 18, bem sofrer e mal sofrer. Ok? A diretoria da Rádio TV Fraternal adotou recentemente um caderno de intenções para que as pessoas possam enviar aí o nome das pessoas que estão precisando de uma vibração, de uma ajuda espiritual. Então fiquem à vontade, tá? Para vocês poderem enviar pelo nosso portal, por e-mail, por WhatsApp, da maneira que vocês acharem mais conveniente. E pode ter certeza que vai ser bem cuidado, vai ser inserido aqui no caderno para que essas pessoas recebam essas vibrações tão necessárias para a nossa vida. Perfeito? Bom, meu nome é William, eu farei a condução e a leitura do Evangelho de hoje. Estou acompanhado aqui da minha amiga Kátia. Olá. E do meu amigo Ricardo. Olá. Perfeito? Então, vamos iniciar com a prece inicial que a Kátia fará para a gente. Okay. Nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Mãe Maria. Vamos nos conectar a eles, ao mais alto, pedir a eles que, através dos seus espíritos protetores, benfeitores que nos acompanham neste momento, nos auxiliem no sentido de nos inspirar, para que possamos dizer o que melhor pudesse ser dito nesse momento, nesse estudo de hoje, que isso reflita em benesses para todos que estiverem nos ouvindo, inclusive a nós mesmos. Vamos, através de uma breve oração, uma breve prece, nos conectar então a eles todos. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos iniciar então a leitura do Evangelho de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral,
porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente da bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Bem, amigos e amigas, hoje a gente trata de um tema interessante, que é uma condição humana, né? Que todos nós passamos, todos nós sofremos, todos nós temos essa experiência. É uma experiência que normalmente a gente, quando fala de sofrimento, é como o texto diz, né? O sofrimento é comum à nossa existência hoje, aqui na Terra. A gente sempre almeja a alegria, a felicidade, o bem-estar, a paz, mas na escala evolutiva que a gente se encontra hoje, considerando que a gente vive num mundo de expiações e provas, é normal. A gente tem N razões para ter problema, para sofrer. Basta saber sofrer, como diz o texto, né? Como diz bem o Evangelho no último parágrafo, resume bem o texto de hoje. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Ou seja, temos que agradecer essa oportunidade. A gente tem que saber enfrentar os dilemas, os problemas com sabedoria, mas, como o texto nos explica, principalmente com a fé. A fé é fundamental para a gente superar esses abalos que nos causam o sofrimento. Então, a gente precisa aprender a saber sofrer. Por isso o texto diz, não é bem sofrer e mal sofrer. A gente pode escolher. Se você quiser mal sofrer, às vezes é mais fácil, né? É mais fácil de não aceitar as circunstâncias, de não entender
as alterações que a vida nos traz. Eu fiz um breve resumo aqui, vou fazer uma leitura rápida para nem poder abrir aqui as discussões com nossos amigos, mas eu achei interessante. A gente tem o nosso sofrimento, ele é resultado do nosso passado. Isso tenho certeza. E pode ser um passado recente, um passado remoto, mas é uma oportunidade que a gente tem de reaver os nossos sentimentos, as nossas mágoas. A gente tem que entender que a gente que vive aqui nesse mundo de expiações e provas, a gente está sujeito a perder um ente querido, perder uma estabilidade financeira, de emprego. A gente ainda é sujeito a obsessões, né? E ainda nós temos que entender que o nosso mais alto Deus também provém o nosso caminho aqui nesse mundo terreno. Então, ou seja, a gente tem que saber entender, compreender, ter fé, muita fé, e amor, porque o amor também acaba que ajuda muito nisso. A gente, quando pratica o amor, a gente acaba que passa a entender melhor as diferenças, passa a entender melhor o nosso sofrimento, tá certo? Eu vou só fazer uma leitura rápida aqui agora, como disse, que eu achei interessante, que a assimilação do amor no patrimônio espiritual das criaturas seria o resultado final de todo um processo que representa a missão de Jesus de transformar o nosso mundo de expiações e provas em um mundo mais feliz. Olha que interessante. Então, e Simão Pedro disse, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, assim, a gente tem a fórmula para poder saber sofrer, né? A gente tem que ser humilde, a gente pode até chorar, mas temos que ter resignação, temos que ter coragem, temos que ter muita fé em Deus, tá certo? E Paulo, na carta aos Coríntios, diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, vamos tentar nos orientar com essas palavras edificantes, para que a gente possa conseguir ultrapassar esses momentos difíceis que a vida nos traz com amor, fé e determinação. Ok? Eu vou agora abrir para meus amigos, tá certo? Bom, acho que o título ele é bem sugestivo, né? Bem sofrer e mal sofrer, né? Quer dizer, o sofrimento ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer na nossa vida. Aí o que vai diferir o bem e o mal é a nossa postura, é a forma como nós vamos atravessar esse sofrimento. O que a gente vê é muitas pessoas, que eu acredito, não saibam sofrer. Por quê? Porque se queixam o tempo todo, reclamam, né? Ficam se vitimizando, inclusive, né? Olha, por que comigo? Por que tudo acontece comigo? Por que eu sofro? Então, essa postura demonstra que a pessoa está num processo de autopiedade ali, achando que só ela sofre, né? E como você bem disse aí, a questão toda vem pela fé. O quanto de fé você tem da melhora, né? Tudo passa, né? Inclusive o sofrimento. O que é a nossa vida, né? Uma sucessão de momentos, às vezes ruins, às vezes bons, né? Agora, se a gente puder, a cada momento difícil, cada momento que a gente considera um sofrimento, procurar nos apoiar numa fé firme, né, no Pai, de que aquilo é um momento e que aquilo vai passar, claro, com a prece, né, se apegando à prece, que é a conexão com Deus, que é a conexão com o mais alto,
isso aí vai nos dar a sustentação, né? Mas a gente tem que ter a fé necessária, a conexão necessária com o mais alto, com Deus, né? Com Jesus, com Maria, e ter a certeza de que aquilo é um momento e que esse momento vai chegar ao fim. Só basta-nos ter a paciência necessária e a fé necessária para isso. Com certeza. O sofrimento ou o término do sofrimento, ele está diretamente ligado à aceitação. Então, quanto mais tempo nós demorarmos para aceitar a condição que nós estamos, muito mais tempo demorar para que nós possamos sair desta situação que nos encontramos. É muito normal, e eu tenho certeza que principalmente as pessoas que estão mais ligadas a uma proximidade com Deus, através de Jesus, nós recebemos pedidos das pessoas falarem para a gente, falar assim, você vai hoje no centro, você vai hoje na igreja, você vai hoje no templo, então reza por mim lá, tá? Porque eu estou precisando. Terceira. Ou seja, quer dizer, as pessoas, elas têm, o que você colocou, elas terceirizam a necessidade dela. Então ela sabe que sofre, mas ela nem aceita aquele sofrimento, porque na opinião dela, aquilo ali para ela, ela pode até achar que aquilo ali é passageiro, mas ela não reconhece que aquela situação, uma situação como o William colocou, que foi causada por nós mesmos, por nossas atitudes, foi causada por nossos vacilos, por nossa inferioridade, e principalmente foi causada porque nós nos afastamos de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se aproxima dos ensinamentos de Jesus, nós passamos a ter força. O texto nos coloca que aquele que negar, né, a presença de Deus, ele não receberá ajuda. Porque você precisa estar ligado. Você tem que reconhecer que a culpa não é de Deus. O primeiro ponto é esse. A culpa é nossa. Então, o primeiro passo para que a gente possa encontrar o caminho de aliviar esse peso ou o caminho da felicidade é nós aceitarmos a condição que nos encontramos, porque nós somos merecedores daquela situação. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que encarar realmente. Falta de reconhecimento do seu merecimento da certeza. prova, né? Nós não podemos só simplesmente pedir e não fazer nada por ganhar. Exatamente. E no texto, interessante, né, que a gente já escutou isso tantas vezes, mas se a gente for analisar rapidamente, você vê que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Porém, nós não devemos querer, né, fardos leves, porque é uma fraqueza. A comparação é muito bem feita com o militar, né? Exatamente. Nós queremos ir. Quer ter provas. Nós queremos ir a campo e a guerra. A gente precisa aprender. Nós precisamos errar, né? Como eu peguei um texto hoje durante o estudo que eu achei legal, que fala que nós precisamos espiar nossos erros e aprender, né? E nós precisamos fazer isso, e diariamente. E a oportunidade está aí. Então, basta a gente ter conexão com Deus, ou seja, como o texto diz, a prece, a fé e o amor. É isso, acho que é a receitinha mágica para a gente sofrer bem. Enfrentar o sofrimento. Enfrentar. Porque a felicidade plena nesse mundo não existe. Todo mundo tem problema, tá certo? Então vamos aprender a viver com esse problema de uma maneira mais inteligente, né? Sabendo que aquilo só vai te ajudar a se melhorar e a
ter um merecimento no plano espiritual muito maior, né? É isso aí. E você aí de casa? Faça aí as suas interpretações, comentem com seus amigos, familiares. É sempre importante essa discussão para a gente acaba valorizando o texto, acaba criando, né, essas contextualizações que ajudam na interpretação e traz essa grandeza de conhecimento para todos nós. Perfeito? Então agora, para a gente encerrar, vou pedir para o meu amigo Ricardo fazer a nossa vibração final. Então nós vamos nesse instante firmar o pensamento em nosso Mestre Jesus e todos unidos em coração, em amor. Vamos mentalizar Jesus com suas mãos espalmadas sobre nós, emanando energia, amor, força, alimentando a nossa esperança, nos dando equilíbrio e entendimento, para que possamos aceitar com resignação esse caminho que trilhamos e que escolhemos, que saibamos caminhar nesta trilha de mãos dadas com Jesus, transpondo as barreiras, os obstáculos, as dificuldades, as tempestades, com fé, que ao final deste caminho estaremos mais próximos de Deus, nosso Pai, e mais próximo da felicidade que tanto buscamos. Te pedimos também, Jesus, que espalme suas mãos sobre aqueles que necessitam, aqueles que mentalizamos, aqueles que nos pedem ajuda, auxílio, aqueles que se encontram desorientados, acamados, em dificuldades, seja material, seja espiritual, que possam ser aconchegados nos braços de nossa Mãe Maria, para retomarem a sua lida, a sua caminhada, o seu trajeto, o seu compromisso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá a força àquele que passa pela provação, dá a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Mas queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas o espelho da vossa bondade. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos e amigas, depois dessa linda prece do nosso amigo Ricardo,
a gente vai encerrando mais o Evangelho da Rádio TV Fraternal, deixando aqui o convite a todos para estarmos novamente unidos na quarta-feira próxima. Fiquem todos na paz de Deus. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.